do Senhor. Deus me deu uma palavra. Eu pedi algo especial para o Senhor. Eu disse: Deus, eu quero que o Senhor me dê uma palavra hoje. O Senhor fale com os nossos corações de uma forma especial. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor me deu, aleluia, uma palavra que se encontra no livro de Mateus 14, 22. Diz assim: logo depois Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente, para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. O 24 diz: naquele momento o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre 3 e 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima das águas. Quando os discípulos viram Jesus andando, ficaram com medo e exclamaram: é um fantasma, e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima das águas onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco, começou a andar em cima das águas, em direção a Jesus. Quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui nesta palavra que Jesus ordena aos discípulos para subirem no barco e fosse na frente para o lado oeste. Jesus dá uma ordem para eles ir na frente. Só que de repente o cenário começa a mudar. O cenário começa a ser transformado. E essa transformação de cenário não era uma transformação boa, porque eles estavam indo sobre uma palavra. Jesus manda, mas de repente ele já estava no meio do lago e começa uma grande ali tempestade. Eles não estavam esperando aquela tempestade acontecer, porque a tempestade ela acontece no de repente, você não espera. Parece que tá tudo bem, o dia foi tudo tranquilo, as nuvens estavam ali no céu e de repente tudo começa a mudar. E ali a Bíblia vai dizer que já era mais ou menos 3 e 6 horas da manhã quando Jesus ali ele vem andando por cima das águas. E ali eles ficam com medo e acham que Jesus é um fantasma. E acham que Jesus ali não era Jesus, mas sim um fantasma. E a Bíblia vai dizer que Pedro diz: se for tu, deixe que eu vá aí contigo, né? E a Bíblia diz que Pedro ele sai para andar ali em cima das águas. E a Bíblia diz que ele começa a andar em cima das águas. Pedro começa a ir ao encontro de Jesus. Só que de repente a Bíblia vai dizer, aleluia, que imediatamente, no versículo 29, diz que Jesus responde a ele: venha, e ele saiu e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Quando sentiu a força do vento, quando ele sentiu que o vento ficava mais forte, quando ele sentiu a força daquele vento, ele começa a afundar, ele começa a temer. Muitas das vezes nós estamos no meio de uma tempestade, nós estamos vendo Jesus no meio da tempestade, nós estamos andando em direção a Jesus no meio da tempestade, mas nós começamos a sentir o impacto da luta, nós começamos a sentir o impacto do vento, nós começamos a sentir o impacto da circunstância, e mesmo nós vendo Jesus, nós indo ao encontro de Jesus, nós começamos a duvidar, nós começamos a colocar os nossos olhos aonde? No problema. Nós começamos a colocar os nossos olhos aonde? Na dificuldade. Nós começamos a colocar o nosso olho aonde? Na luta. E foi aí aonde Pedro tira o olho, aleluia, o olho de Jesus e começa a colocar o olhar no vento. Quando ele começa a colocar o olhar no vento, ele começa a afundar.
Tem pessoas aqui que estão indo em direção a Jesus. Tem pessoas aqui que estão andando em direção a Jesus, mas estão olhando para o vento, estão olhando para a dificuldade, e por isso que estão afundando, e por isso que estão perecendo no meio, aleluia, da circunstância. E Jesus está aí no meio dela, dizendo: eu tô aqui. E ele começa a afundar, e no que ele começa a afundar, ele grita: socorro, Jesus, socorro, Senhor. Será que o Senhor não está vendo que eu estou afundando? Será que o Senhor não está vendo que eu estou perecendo? Será que o Senhor vai me deixar morrer em meio a este mar? E o Senhor olha para Pedro e diz assim, aleluia, não, Jesus não diz nada, Jesus imediatamente estende a mão. Sabe por quê? Porque eu entendo que muitas das vezes o Senhor não vai falar nada. Sabe por que eu entendo? Muitas das vezes o Senhor não vai precisar falar nada, o Senhor só vai precisar agir. Naquele momento ele não precisava que Deus falasse. Naquele momento ele não precisava que Deus dissesse alguma coisa. Naquele momento ele não precisava que o Senhor falasse nada, ele só precisava que o Senhor agisse. Tem pessoas aqui que não precisam mais receber uma palavra, aleluia, só precisa que Deus haja. Tem pessoas aqui que já têm a promessa e só precisa que o Espírito do Senhor haja naquilo que ela já tem sobre ela. E a Bíblia diz que imediatamente, quando o Senhor vê ele clamando, estende a mão. E o interessante de tudo é porque, aleluia, o que eu acho interessante aqui, Flor, é porque, aleluia, ele estende a mão e ele segura Pedro. E, aleluia, ele diz: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Porque muitas das vezes nós estamos andando com Jesus, nós estamos com Jesus dentro da tempestade e muitas das vezes nós duvidamos com Jesus ali do nosso lado. Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. Você está entendendo o que o Senhor está falando para você? Ei, não é pulando do barco que o vento se acalma. Não, você ainda não entendeu o que Deus está falando com você aqui nesta tarde. Tem pessoas que estão tão desesperadas que querem pular no barco. Só que não é o momento de pular no barco. Não é o momento de pular do barco. É o momento, aleluia, de você permanecer dentro dele. Que quando Jesus pega Pedro pela mão, o Senhor leva Pedro para dentro do barco. A tempestade só acalma quando ele volta para dentro do barco. Tem pessoas querendo abandonar o barco. Tem pessoas querendo pular do barco, achando que saindo, aleluia, de dentro do barco a tempestade vai acalmar. Mas você tem que entender uma coisa: a tempestade não vai acalmar você pulando. A tempestade não vai acalmar você andando. A tempestade vai acalmar você permanecendo. Deus está dizendo aqui para pessoas: ei, a tempestade vai acalmar com você permanecendo dentro do barco. Deus está dizendo aqui: permaneça dentro do barco, porque a tempestade vai acalmar com você dentro dele. Quem estava faltando dentro do barco está chegando. Quem estava faltando dentro do barco está chegando. Sabe o que é que o Senhor está dizendo?